boa noite. Essa é a nossa terceira live do 14º Desafio Maternidade com Deus. Hoje nós vamos falar um pouco mais sobre maternidade cristã e como deve ser o nosso relacionamento com nossos filhos. Por isso o título dessa live é Como aproximar o seu filho de Deus. Eu sei que você que está comigo lá no desafio tem acompanhado as lives, eu também estou lendo as respostas das mães lá no grupo do WhatsApp, tenho me alegrado com os testemunhos. Ontem nós falamos sobre ansiedade, no primeiro dia nós falamos sobre paciência, então se é a sua primeira vez aqui, eu te convido a assistir as lives anteriores que ficarão salvas até domingo aqui no meu perfil do Vigias do Ninho. Deus tem feito grandes coisas, tem aberto os olhos espirituais de muitas mães e eu estou muito feliz com esse desafio. Lembrando que as mamães que estão completando esses 4 dias comigo estarão ganhando o meu e-book de devocionais maternos número 1. É o meu presente para as mães que estão se envolvendo comigo nesse desafio. E também na quinta-feira, amanhã, após a live de testemunhos, onde você vai ouvir das minhas alunas transformações que elas tiveram através do meu curso, que também se chama Maternidade com Deus, eu vou abrir as vagas da próxima turma. Essas vagas são realmente limitadas, por quê? Porque eu faço um acompanhamento individual com cada aluna. É um curso diferenciado. Além de você ganhar e-books, além de você ter as aulas gravadas que você pode assistir quando quiser e por quanto tempo você quiser, você vai ter 15 dias de acompanhamento comigo, onde muitas questões que nós não podemos tratar aqui nas lives, muitas situações que talvez você não consegue se abrir com ninguém, eu estarei ali para te ouvir, para te acompanhar, para orar com você e para te aconselhar. Então é um curso que tem gerado transformação e se você está gostando dos conteúdos dessa live, se tem abençoado a sua vida, considere entrar nessa turma e ser grandemente abençoada. Deixa eu colocar o título aqui para a gente começar. E eu vou colocar em destaque para quem entrar e também para você compartilhar essa live com uma amiga que está precisando ouvir sobre transformação de relacionamento, né, na maternidade com os filhos. É algo muito sério, algo que nós precisamos aprender. E eu sei que Deus quer falar ao coração de muitas pessoas aqui, que Deus tem falado com aquelas que estão assistindo no gravado também. Então, eu creio que esses dias de lives não são em vão, né? Deixa eu dar boa noite para quem está entrando aqui, a Verônica. Boa noite, Verônica. Boa noite, Ana. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Nayane. Olá, Joseneide, querida. Olá. É Renata, o Valdir, a Paula. Oi, Hilde, tudo bem? Boa noite, Hilde. Boa noite, Tatiane. Vamos ver a Débora, minha xará. Boa noite, Débora. Jamile. Olá, Jamile, boa noite. Graça e paz. Família Movidos pela Eternidade, boa noite. Mary, boa noite. Vamos começar então. Como eu disse, o tema da live é como aproximar o seu filho de Deus. Nós sabemos que a maternidade ela é cheia de desafios, nós sabemos que existem fases diferentes, né? Eu não sei qual é a fase que você vive na maternidade, se seu filho é pequeno, se seu filho já está na pré-adolescência, adolescência, jovem, se você tem mais de um filho em várias fases, enfim. Cada realidade materna é uma realidade. Cada situação, cada família é uma história e nós não podemos querer colocar todo mundo dentro de uma caixinha e achar que tudo vai ser resolvido da mesma forma. Filhos são diferentes, né? Deus nos dá filhos com características diferentes, temperamentos diferentes, então tudo isso se torna desafio para nós. Tudo isso se torna muitas vezes algo que nós não sabemos como lidar. E como eu tenho dito aqui desde o começo para você, a Bíblia, a Palavra de Deus, é o nosso manual perfeito. Então, o que eu vou trazer aqui para você é de uma maneira geral, né? Nós não temos como especificar idades aqui, não temos como falar sobre temperamentos, eu não tenho tempo para falar sobre tudo isso. Mas
eu quero te dizer que as mães que entrarem nessa próxima turma do meu curso Maternidade com Deus vão ganhar de presente um curso muito especial que eu gravei em videoaulas chamado Ensinando Seu Filho a Te Ouvir. Eu quero te mostrar o e-book dele, ó. Esse aqui é o e-book. O e-book acompanha as aulas gravadas, ou seja, você vai aprender com profundidade o que eu vou falar aqui de uma maneira geral. E você vai poder ouvir essas aulas quantas vezes você quiser. Então, é o meu presente para as mães que entram na turma do Maternidade com Deus, que é um outro curso. Esse curso pode ser adquirido separadamente, mas as mamães que entram na turma ganham ele de presente. É uma bênção, né? Então, o que eu vou falar aqui faz parte deste curso. Então, considere você também estar adquirindo para poder ser mais abençoada, porque aqui eu não tenho como trazer todo o conteúdo do curso. Boa noite, Wanda, graça e paz. Quem mais está dando boa noite para mim? Boa noite, Carla. Boa noite. Eu quero começar essa live com um texto muito conhecido que está em Deuteronômio, capítulo 6. Nós vamos ler aqui juntas, eu leio para você, se você não tem sua Bíblia, Deuteronômio 6, 6 e 7, tá bom? Alguém quiser escrever aí o texto bíblico, pode escrever. Deuteronômio 6, versículos 6 e 7. Eu vou ler aqui. Que todas estas palavras que hoje te ordeno estejam em seu coração. Está falando para pais e mães, tá? Ensina-as com persistência aos seus filhos. Converse com eles quando estiver sentado em casa, quando estiver andando no caminho, quando estiver se deitando e quando estiver se levantando. Então aqui Deus está dando essa ordem ao povo de Israel, trazendo princípios dele, né, da sua palavra, daquilo que ele deseja, para que nós possamos criar os nossos filhos no caminho do Senhor. E se você observar este versículo, a primeira parte ela é essencial. Então, por que nós estamos conversando, né, no primeiro dia do desafio, no segundo dia do desafio? A ênfase grande das duas lives foi que nós, pais e mães, precisamos ter a palavra de Deus como prioridade na nossa vida. E agora você vai entender também um dos propósitos disso. Você leu aqui comigo, vou ler novamente, ó. Que todas estas palavras que hoje te ordeno. Deus está falando. As palavras que ele ordena é o quê? A palavra de Deus. Naraline, Deuteronômio 6, 6 e 7. Então, que todas estas palavras, ou seja, a palavra de Deus que ele ordena, que ele ensina, precisam estar em nosso coração. Para que elas estejam em nosso coração de uma maneira simples, revisando o que a gente já falou nas outras lives, elas precisam primeiro, a gente precisa ler, conhecer a palavra, saber do que se trata, se encher desta palavra na nossa mente. À medida que ela vai tomando conta dos nossos pensamentos e nós estamos priorizando ela na nossa vida, a fé começa a ser gerada em nosso coração a partir do momento que nós ouvimos esta palavra. Então, nós também podemos trazer a fé para a nossa vida, acrescentar fé, segundo Romanos 10, 17, onde vai dizer, a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Você pode estar declarando esta palavra como vida para a sua vida, como vida para os seus filhos, e ao mesmo tempo você está ouvindo isso, está gerando fé no seu coração. Você pode estar ouvindo mensagens, você pode estar edificando a sua fé através do ouvir, e esse ouvir vai além de apenas o ouvir físico, é o ouvir de obedecer. Então, nós primeiramente precisamos como pais entender que nós precisamos obedecer a palavra de Deus antes de nós exigirmos que nossos filhos venham obedecê-la. Por quê? Se o nosso discurso, se a nossa fala, o nosso ensino não condiz com aquilo que nós estamos vivendo, vai chegar uma fase onde esses filhos vão perceber que as coisas não estão coerentes.
E a falta de coerência entre a minha fala e a minha atitude vai gerar no meu filho algo chamado religiosidade. Eles vão entender que a vida com Deus pode ser uma vida superficial. Eles vão entender que a vida com Deus pode ser uma vida apenas de aparência. E vão questionar, principalmente quando eles estiverem entrando na adolescência e toda a fase da adolescência, vão questionar se realmente vale a pena servir ou não esse Deus. Então, a seriedade que nós temos e a responsabilidade e privilégio, que eu sempre digo que é um privilégio, de guardarmos a palavra em nosso coração, não apenas guardando ela na nossa mente como um conhecimento, mas colocando ela em prática através de atitudes de fé, que eu já te ensinei nas lives anteriores. Você volta lá e ouça elas, porque eu não posso ficar repetindo aqui, né? Mas se você colocar em prática aquilo que está sendo ensinado aqui nessas lives e você obedecer esta palavra, você vai gerar no seu filho também fé, porque além de você ensinar esta palavra, você falar esta palavra, como está falando aqui, fale sentado, fale andando, fale quando for dormir, fale quando se levantar, ou seja, é um pai e uma mãe que está cheio da palavra. É um pai e uma mãe que consegue trazer a palavra de Deus para o dia a dia, para os conflitos, para a realidade que os nossos filhos vivem, para as situações que nós vivemos dentro de casa. Não algo muitas vezes mecânico, né? Não algo como apenas um sermão autoritário, onde eu vou impor aquele versículo e a criança ou adolescente até acaba criando uma certa aversão à Bíblia. Esse não é o objetivo. Talvez você foi criada de uma maneira autoritária, talvez você foi, colocado em você coisas da palavra de Deus que hoje o seu relacionamento com Deus seja algo até difícil, porque seus pais agiram com autoritarismo sobre você. Então Deus está dizendo aqui que a palavra dele precisa ser parte da nossa vida, parte das nossas conversas, do nosso cotidiano dentro de casa, como algo natural, como Deus sendo realmente aquele que guia a nossa casa, como o Senhor sendo o Senhor da nossa família, quando os nossos filhos podem olhar para nós e ver realmente que nós colocamos Deus em primeiro lugar. Entende? Porque eu posso dizer para eles que eles devem colocar Deus em primeiro lugar, mas à medida que eles crescem, eles vão observar se essa minha fala corresponde às minhas atitudes, se isso é real na minha vida. Ou seja, eles vão observar quanto tempo eu invisto em oração, quanto tempo eles me veem lendo a Bíblia, qual é a prioridade minha no final de semana? Será que é apenas trabalhar, ganhar dinheiro, investir nisso, investir naquilo? Qual é a prioridade dentro de casa? Então, a gente pode falar coisas bonitas, mas a gente tem que vivê-las, porque nossos filhos estão observando. E quando eles encontram um pai e uma mãe com um coração para o Senhor, com um coração que deseja o Senhor, não são pais e mães perfeitos, não são pais e mães que nunca erram, mas são pais e mães que realmente decidiram colocar Deus em primeiro lugar. Eles vão desejar servir esse mesmo Deus. Então você observa que é uma caminhada, você observa que é uma semeadura no coração desses filhos, que você não vai fazer isso do dia para a noite, que se você talvez não fez nos últimos anos, não espere que as coisas se resolvam num piscar de olhos. Resgatar valores, resgatar uma maneira segundo a palavra de se viver é um passo de cada vez, crescendo a cada dia na fé e ensinando os filhos, plantando uma semente, a semente da palavra no coração deles. Quando a gente vai plantar uma semente, e aí a gente enterra, coloca a terra, a gente não vai lá todo dia abrir a terra para ver como é que tá, se ela tá crescendo. Ah, agora ela cresceu. Aí fecha a terra de novo, aí abre no outro dia. Ai, será? Será que vai crescer? E tampa de novo. E vai de novo. Não. Você planta a semente, você vai lá e rega a semente. Você vai lá e dá os nutrientes para que essa semente continue crescendo. Assim é a fé no coração dos nossos filhos. É um dia de cada vez, um ensino após o outro, um abraço, uma atitude de amor,
eles verem nós orando juntos como pais, eles verem a família estando diante da mesa, orando, colocando o Senhor. Então, são atitudes pequenas, atitudes simples que às vezes, você não dá muito valor, mas que o seu filho, que a sua filha está observando e dentro dele estão sendo criados esses valores, ou seja, a sementinha está ali, crescendo. E ela vai crescendo, e ela vai crescendo. Então, o maior objetivo de nós, mães e pais cristãos, é chegar a uma certa idade e podermos ver os nossos filhos se voltando para o Pai perfeito. Porque nenhuma maternidade é perfeita, nenhuma paternidade é perfeita, por melhor que nós possamos ser, por mais bem intencionados que sejamos, vamos ter defeitos, vamos ter limitações, vamos ter que parar na caminhada e recomeçar. Mas Deus é o Pai perfeito e nós precisamos ir guiando os nossos filhos para que eles venham lá na frente ter um relacionamento com esse Deus Pai perfeito. Então, por isso que eu digo que é um privilégio. Nós temos vidas que Ele nos entregou nas nossas mãos, heranças dele para nós, e que nós vamos devolver a Ele quando eles estiverem ali na fase de juventude, adulto, quando eles saírem de casa. Eles vão levar aquilo que nós semeamos na vida deles. Então, eu sempre digo que existe um tempo. Nem tudo que você sofre hoje, as fases que você passa hoje, não vão durar para sempre. Eu diria que passa muito rápido, Eu tenho uma filha de 9 anos hoje. Quando eu olho as fotos de bebê, parece que foi ontem. Passou tudo tão rápido, E graças ao Senhor, eu tenho podido estar bem pertinho dela todos os dias. Foi uma escolha que eu fiz. Eu resolvi abrir mão de muita coisa, de uma carreira profissional, de muitas coisas para estar com ela. É uma decisão que eu tive. Eu não estou aqui para julgar a realidade de ninguém. Eu estou aqui para dizer a minha experiência. Por quê? Porque eu sei que é um tempo que passa muito rápido. Eu sei. E eu sei que é um tempo que não vai voltar mais. E eu preciso fazer o meu papel. Eu falho também, tenho os meus dias de cansaço, tenho os meus dias de sobrecarga, tenho os meus momentos de não saber o que fazer, mas eu posso te garantir que se não fosse a palavra de Deus na minha vida, se eu não tivesse esse desejo tão grande de depender dele todos os dias, eu já não teria mais conseguido. Então esse é o meu incentivo para você. Comece a colocar a palavra de Deus em primeiro lugar na sua vida. A própria palavra diz, que nós devemos colocar Deus em primeiro lugar e todas as outras coisas vos serão acrescentadas, o seu reino e a sua justiça. Coloque em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça e todas as outras coisas vão ser acrescentadas, ou seja, o reino vai falar da soberania de Deus, do governo de Deus sobre a nossa vida, sobre os nossos pensamentos, sobre os nossos sentimentos, sobre os nossos relacionamentos, sobre as nossas decisões e planos, sobre a nossa casa. E a justiça de Deus é Jesus Cristo. Então, Ele se fez justiça por nós. Quando eu tenho um relacionamento com Ele, anteontem vocês viram, se relacionar com Jesus é se relacionar com esta palavra. Então, este caminho de colocar eles em primeiro lugar vai fazer com que as outras coisas vão sendo acrescentadas. Então, para aquela fase que eu estou vivendo, talvez eu não tenha sabedoria. Eu não tenho aquela sabedoria que eu precisava ter. Mas o Senhor é capaz de me dar. Se eu pedir, se eu buscar, se eu me comprometer com Ele, se eu tomar atitude de fé, entende? Então, Deus espera de nós uma atitude para que Ele possa responder às suas promessas, porque Ele é sempre fiel. Nós que não somos, Então, eu quero colocar aqui algumas atitudes que eu trago nesse curso que eu falei, que as mamães que entrarem na turma do Maternidade com Deus vão ganhar. Esse aqui, Ensinando Seu Filho a Te Ouvir. Ele é um curso com aulas gravadas. São 20 aulas gravadas, se eu não me engano, e mais 6 aulas bônus e mais o e-book. Ele pode ser adquirido separadamente ou as mamães que entram no curso Maternidade com Deus, que eu vou abrir as turmas amanhã, ganham ele de presente. Nesse curso, eu trago várias questões e estratégias que nós podemos e devemos tomar para que os nossos filhos possam aprender a nos ouvir.
E aí a base desse curso, ele vai tratar sobre questões que irritam o coração dos nossos filhos, que às vezes a gente não se dá conta. Lá o texto, né, base, deixa eu só abrir aqui para ver para você. O texto base desse curso é Efésios 6, 1 a 4, né, que vai falar sobre o princípio da obediência, honrar pai e mãe, e vai falar a segunda parte: pais, não irriteis seus filhos, mas criai-vos segundo a instrução e o conselho do Senhor. E aí eu vou exemplificar no curso de maneira prática como nós podemos estar irritando os nossos filhos e como mudar essas atitudes pode mudar completamente o relacionamento com eles. Então, eu tenho alunas desse curso, desde alunas que têm filhos pequenos, adolescentes, jovens, eu tenho avós, então é para todas as idades, tá? Então, eu vou te trazer aqui, além disso que eu falei sobre a palavra, eu quero falar, antes de nós termos atitudes em relação a relacionamento. Deixa eu ler aqui a Joseneide. Na live de amanhã, Débora explicará como é o curso. É isso aí, quem que perguntou aqui? Desculpa, eu nem vi os comentários. Alguém me perguntou alguma coisa, mas a Joseneide tá certa. Quem quer fazer o curso, amanhã eu trago detalhes. Obrigada, Joseneide. A Paula, isso, Paula, amanhã, tá? E quem tá lá no desafio também vai receber os detalhes por lá também. Voltando, eu quero dizer que, como eu creio que a maternidade cristã ela precisa ser baseada na palavra, algo muito importante para que você vença os desafios que você está vivendo, sejam eles quais forem, e a idade que você estiver não depende disso, o que acontece é que você precisa aprender a colocar seu filho em oração. Deus te chama para ser uma intercessora no seu lar. Você é colocada como autoridade espiritual dentro da sua casa. Então, antes de querer dar uma opinião sobre o assunto, antes de você querer confrontá-lo diante de uma situação que você não sabe o que fazer, vá orar por aquela questão. Coloque seu filho diante de Deus. Se você está guerreando muito tempo com essa situação e ela não se resolve, eu quero te dar uma segunda estratégia. Jejue. Jejue pelo seu filho. A batalha espiritual, ela só é vencida através de oração e jejum. Por que eu estou falando de batalha espiritual? Porque o inimigo está constantemente querendo destruir a vida dos nossos filhos. E não é somente com pecados que a gente considera graves. São aquelas coisinhas pequenininhas que vão entrando na mente deles todos os dias. E por isso nós precisamos estar atentas, sermos vigias do ninho. E uma vigia do ninho é uma mãe que ora. É uma mãe que aprendeu a colocar seus filhos diante de Deus, independente do que esteja acontecendo. Sim, o Senhor é aquele que pode nos ajudar e por isso nós precisamos da ajuda dele em primeiro lugar. Então, duas questões muito, muito importantes aqui. Guarde no seu coração. Orar pelos meus filhos é essencial. Pedir oração por eles é importante? É. Mas a autoridade espiritual sobre a vida deles, a pessoa que tem mais influência, é você como mãe e, se o pai for presente, o pai. Então, a oração e em situações mais difíceis, o jejum por eles é essencial. Comece a praticar isso. Comece a praticar como algo realmente um hábito na sua vida. Você vai começar a perceber muitas coisas sendo mudadas porque você se posicionou realmente como autoridade espiritual sobre a vida dos seus filhos. E aí eu quero trazer uma questão que esse curso traz, que fala sobre conquistar o ouvido do filho, e aí você vai conquistar a obediência. Nós queremos tanto a obediência, mas muitas vezes o filho está com o coração irritado porque nós não sabemos como falar direito com esse filho. Nós achamos que porque fomos criadas com gritos, que porque fomos criadas de uma maneira que as pessoas falavam de uma forma rude, de uma forma brusca, né? Até mesmo ignorante conosco, se nós
estamos replicando esses comportamentos dentro de casa, eu tenho certeza que seu filho não está te ouvindo. Porque a primeira condição para que um filho venha nos ouvir é que a nossa fala seja amorosa. A regra é uma fala amorosa. A fala firme, a fala dura, a fala que vem para corrigir precisa ser uma exceção. E ainda assim, quando a gente vai trazer um direcionamento, quando a gente vai falar de uma forma firme, a gente precisa manter um tom de voz agradável. Então, coloque esta regra dentro da sua casa. Quem grita, perde a razão. Por quê? Porque Deus não se agrada do grito. A palavra de Deus diz, longe de vós toda gritaria. Então, se nós estamos gritando, se nós estamos falando de uma maneira grosseira, nós não temos como exigir obediência, porque isso está irritando o coração do filho. Aí vem algumas mães e me dizem assim, mas ele só me obedece quando eu grito. Eu te digo, isso não é obediência, talvez é medo. Depende do temperamento do seu filho. Se ele for mais retraído, ele vai fazer porque ele tem medo, mas lá dentro do coração dele ele está guardando aquele peso, aquela dor, ele está sofrendo com aquilo. E pode se manifestar de outras formas, como um desânimo, né? Como uma tristeza, talvez lá na frente, na adolescência, como uma depressão. Por quê? Porque ele guardou todos aqueles gritos, toda aquela maneira grosseira e violenta de se falar, né? Agora, se esse filho já tem um temperamento mais extrovertido, mais expansivo, quando você grita, quando você age de uma maneira agressiva, rude, aquele filho já vai rebater, né? Já vai bater de frente com você. Então, quem precisa mudar na situação? A criança, o adolescente ou você, que é o adulto? Você que precisa mudar. Você que precisa corrigir a forma como você está falando. Porque se você não mudar a sua forma de falar, de maneira nenhuma o coração, o ouvido primeiro do seu filho vai se abrir, muito menos o coração dele para a obediência. Então, o primeiro princípio é: precisamos conquistar o coração dos nossos filhos com uma fala amorosa. E aí eu preciso dizer para você assim, que muitas vezes a gente está muito agitada, né? A gente está muito ansiosa, a gente está fazendo 1000 coisas, né? Mulher gosta e consegue fazer 1000 coisas de uma vez só. E aí a gente tem a tendência de começar a falar mais alto, né? Uma situação ali rápida de levar para a escola, de ter que arrumar o filho, aí você está resolvendo um monte de coisa, você tem mais de um filho, né? Eu quero te dizer uma coisa, minha irmã, não tente dar um direcionamento, não tente trazer uma instrução mais importante quando você estiver nessa agitação, tá? Se você precisa fazer isso, aproxime do seu filho e fale para ele. Não use o grito como o seu recurso ali de comunicação. Não use. Vigie a sua língua, vigie a sua maneira de falar. Porque se você está dando o exemplo de não gritar, você pode colocar a regra de que quem grita perde a razão. Agora, se não existe esse exemplo da sua parte, como é que você pode exigir do seu filho, né? Então, pense sobre isso, tá bom? O segundo ponto que eu trago no curso Ensinando Seu Filho a Te Ouvir é algo que às vezes a gente não para pensar, mas é muito importante. Uma das maiores causas de filhos estarem desanimados, irritados, nervosos, chorando, como a gente fala, chorando sem motivo. Não existe choro sem motivo, ok? Chorando por qualquer coisa, a maior parte do tempo irritados, né? Aquela agressividade, a maior causa disso, principalmente até 12 anos de idade, é a falta de tempo que nós estamos investindo com esses filhos. Isso é extremamente sério e importante. Vamos falar o exemplo de mães que ficam em casa.
Tem mães que dizem assim, mas eu não trabalho fora, eu estou em dia inteiro com meu filho. Como assim você vai me dizer que eu não tenho tempo com meu filho? Tempo junto, tempo de qualidade, tempo de sentar, tempo de desligar o celular e olhar no olho do filho, tempo de saber o que esse filho está pensando. Se ele for pequeno, tempo para sentar junto, senta no tapete, senta no chão da sala, tempo para brincar com ele. Ah, mas eu não tenho paciência para brincar. Comece a investir nisso. Por quê? Porque quando você está investindo no seu tempo com seu filho, você está mostrando na prática que você o ama. Eu sei que você o ama, mas o amor é uma atitude prática. E outra questão, você está se conectando mais com ele. Ele está vendo que você está interessado na vida dele, você quer saber sobre ele, você demonstra isso com suas atitudes. E uma criança que se sente aceita, que se sente amada, ela tem uma grande tendência de ouvir você, entende? Por quê? Porque você não está ali o tempo todo, né? Ah, agora não posso. Vai brincar com a tua irmã. Ah, agora eu tô ocupada aqui lavando a louça. Ah, menino, sai daqui. Ah, menino, não quer. Entendeu? E a criança vai absorvendo aquela fala irritada sua, vai absorvendo a sua maneira de ser e ela vai ficando no canto dela. Se ela for, né, mais retraída, ela vai ficar no cantinho dela. Aí todo mundo vai dizer, ai, que criança mais obediente. Nossa, nem parece que tem criança em casa, não incomoda. Mas aquela criança pode estar sofrendo. Ela pode estar se sentindo rejeitada, ela pode estar buscando em outras coisas a aceitação dela. E se ela é mais extrovertida, ela vai começar a chutar, bater, quebrar coisa, né? Para querer chamar a tua atenção. E aí as mães dizem, nossa, mas meu filho está tão rebelde, eu não sei o que eu faço, e eu já fiz tudo. Comece a investir tempo. Comece a demonstrar realmente amor, abraçar, olhar no olho. Palavras de afirmação, todos nós precisamos, quanto mais as crianças que estão em formação, né? O cérebro delas está desenvolvendo, você está sendo uma peça-chave no desenvolvimento de todas as áreas dela. Então você precisa sim dizer para ele que ele é capaz, que ele vai conseguir, que talvez ele não é bom numa coisa, mas que ele pode vencer aquela dificuldade, que você está do lado dele. Parece algo óbvio, mas nós precisamos verbalizar palavras de afirmação que vão construindo nos nossos filhos uma autoestima saudável. Nós não estamos falando aqui sobre elogiar o tempo todo, né? Sobre ficar bajulando a criança, fazendo tudo que a criança quer, não é isso. Mas nós precisamos nos conscientizar que a nossa língua tem poder e, muito além disso, as crianças precisam ouvir de nós palavras de afirmação, equilibradas, não exageradas demais, porque aí você vai criar um filho orgulhoso, e não coisas negativas o tempo todo, porque você vai destruir a estima do seu filho. E a coisa toda vai tomar uma proporção maior quando eles chegarem na adolescência. É ali que vai aflorar tudo aquilo que você semeou na primeira e na segunda infância. Então, a semeadura dessas duas fases são essenciais para que se chegue na adolescência com os conflitos normais que existem, com a mudança, né, de hormônios, com a mudança de humor, com toda a dificuldade que pais adolescentes passam, mas que você tenha a certeza de que você fez o que deveria. Agora, também existem casos que você não fez, que os seus filhos já são adolescentes, né? E que você não tem mais como voltar o tempo. Então, você vai ter que resgatar. E claro, tudo aquilo que é feito mais para frente, quando o filho já é maior, vai ter mais dificuldade para se fazer, né? Corrigir a maneira de falar, estar mais perto desse filho, mesmo que ele não queira, mesmo que adolescentes digam que não querem um abraço, sim, eles querem, mas é uma maneira de
se autopreservar, é a questão da fase, é a questão de dizer que eu tô crescendo, para que isso? Mas no fundo eles querem, eles continuam sendo nossos filhos, mesmo que eles estão mudando. Mesmo que eles não são mais aquela coisinha engraçadinha, né? Que ficava brincando lá na sala com os brinquedinhos no tapete. Eles são ainda os nossos filhos e precisam da nossa fala amorosa, precisam do nosso apoio, precisam saber que em casa eles têm um porto seguro. Porque a grande questão de filhos adolescentes é que eles vão começar a olhar para fora. Vão começar a buscar em colegas, vão começar a comparar as coisas. E se você não criar este vínculo, esta amizade, este diálogo aberto para conversar com seu adolescente sobre tudo, e ele poder olhar para você e saber que você não vai julgá-lo, não vai acusá-lo, né? O bate-papo sobre a vida eles precisam. Por quê? Porque eles estão comparando, eles estão buscando as referências para se identificar. Pessoas de referência, mesmo que eles admirem pessoas de fora, se eles têm um pai e uma mãe que estão ali para ajudá-los, para ouvi-los, para guiá-los, eles não vão buscar fora, podem olhar para fora, mas eles sabem que o apoio e que o porto seguro está em casa. Deixa eu ler aqui. Amada, um detalhe muito forte que tenho observado. Claro que não é via de regra, mas acontece muito. Os pais se envolvem tanto em ministérios da igreja e seus primeiros discípulos que são os que ficam. Verdade, Verônica, infelizmente uma grande verdade, né? As pessoas querem serem admiradas e reconhecidas em ministérios e isso exige muito tempo, né? Isso exige um constante estar ali, né, na congregação, estar ali servindo a igreja a qual pertencem. E a casa vai ficando, né, de lado. Então, realmente é necessário esse olhar, né, de equilíbrio, de saber que Deus, quando Ele vier para nos julgar, Ele vai pedir, né, Ele vai nos pedir o que nós fizemos com nossos filhos. Ele vai querer saber, Ele vai querer ver os frutos da nossa semeadura. E isso é muito sério, né? Nós temos que dar conta diante de Deus. Eu reconheço que fui falha na primeira infância com meu filho. Meu filho está com 13 anos, mas busca minha atenção e meu tempo com ele. Eu tenho fé em Deus que ainda tenho tempo de declarar a palavra com ele. Sim, Wanda, declarar a palavra, sentar com ele, aprender a ouvir, né? A gente precisa aprender a ouvir. A gente precisa olhar no olho. Eu tenho muitas alunas de filhos adolescentes que aprenderam esses princípios básicos, né? De realmente entender que às vezes a gente precisa pedir perdão para o filho adolescente. Eu peço perdão para minha pré-adolescente, porque não é sempre que eu tô certa. E pedir perdão não é demonstrar fraqueza, é mostrar para ela que eu também preciso de Deus, que eu também dependo de Deus, que eu tô do lado dela para ajudá-la, mas que às vezes eu também sou falha. Então, essa humildade que a gente precisa ter diante dos conflitos, por quê? Porque o perdão, ele vai restaurar relacionamentos, né? Às vezes a gente está esperando que o filho peça perdão, mas ele nunca vai fazer isso. Então, nós que somos os adultos, os maduros, né, do relacionamento, a gente precisa ter essa atitude, assim como Jesus fez, né? Jesus sempre demonstrava humildade nos relacionamentos. Jesus nunca chegou por cima exigindo as coisas das pessoas, ele sempre primeiro trouxe o amor, né? O princípio de Jesus aqui na Terra era, e ainda continua sendo, trazer o amor e depois a verdade, né? A Verônica continuou falando que eles não sabem nem se portar na igreja. Pois é, porque daí os filhos não congregam, né, Verônica? É muito difícil, é uma situação realmente que o coração das pessoas está errado, né? A gente precisa ver quais são as prioridades diante de Deus, né? Se a prioridade são os meus filhos, então eu preciso equilibrar o tempo com o ministério, né? Porque aí depois acaba que vira um mau exemplo, né? Para as pessoas, para as ovelhas ali daquela congregação. Se os filhos desviam, os filhos começam a ter atitudes pecaminosas e aí os irmãos acabam se escandalizando, porque é o líder que está à frente e a casa está uma bagunça. Então, é realmente algo muito sério.
né? Eu quero tocar assim num assunto que é muito real para todas nós, atual, e que a gente precisa de alguma forma buscar em Deus um equilíbrio, que é o que eu digo sobre o mundo virtual, né? Então, assim, talvez na nossa época de infância, adolescência, a internet, tudo aquilo que a gente tem de tecnologia hoje, não era como é hoje, né? Tudo é muito fácil, tudo é muito acessível e nós sabemos a influência que as redes sociais, que a internet, né, que os vídeos e os jogos têm sobre crianças e adolescentes. Existem inúmeros estudos, e vocês já devem ter ouvido sobre isso, que faz muito mal em excesso, que essa luz azul, né, antes de dormir, pode prejudicar a qualidade de sono, que, enfim, são inúmeros os problemas que podem ser trazidos por exemplo, excesso de informação para as crianças, né? A gente sabe que hoje existem estudos que dizem que uma criança de 7 a 8 anos sabe mais do que um cientista do século XVIII. Então é algo assim que às vezes, né, até nos assusta, porque as crianças acabam, né, sendo bombardeadas com informações até mesmo muito desnecessárias. E isso tudo vai acumulando no cérebro delas de uma forma que às vezes gera muita agressividade, gera assim aquele nervosismo, aquela coisa de não querer ouvir mais a gente, né? Então, o que eu trago sempre sobre a questão do mundo virtual é que nós precisamos vigiar os conteúdos. Vigiar os conteúdos. Você precisa entender que quem paga a internet na sua casa provavelmente é você, né? Então, você precisa tomar as rédeas da situação e colocar regras, né? Aqui em casa nós temos algumas regras. Na mesa não pode haver aparelhos eletrônicos na hora que a gente está comendo, né? A gente coloca regras dentro do quarto, né? Para dormir não se tem um aparelho ali, né? Então, assim, são coisas, né? Horários para desligar, horários para ligar, entende? E claro que quando é um adolescente, um jovem, fica mais complicado, mas mesmo assim, não entregue totalmente. Seja aquela mãe que olha o que está acontecendo no aparelho, instale existem aplicativos que vão meio que seguindo, né, o que aquele filho está fazendo, né? Ele vai dando um histórico aonde ele está indo, o que ele está vendo. Por quê? Porque muitas crianças, muitos adolescentes estão sendo destruídos por conteúdos e influências malignas que vêm através da internet, né? Existem coisas boas, né? A facilidade de comunicação, tudo aquilo que a gente pode ter hoje que a internet nos oferece, mas existem muitas e muitas coisas ruins, e principalmente por quê? Porque crianças e adolescentes não têm maturidade para lidar com determinados conteúdos. Então, se eles vão ver algo, por exemplo, muito violento, aquilo vai afetar, né, o sentimento, as emoções deles. Eles não sabem lidar com aquela imagem, eles não sabem lidar com aquela informação. Por quê? Porque eles não estão preparados para serem expostos para isso. E a gente vê assim um número gigante, né, de desenhos, de séries, de vídeos que são muito apelativos para as idades, não são coerentes nas idades. Então, nesse aspecto, nós precisamos ser essas vigias, não permitir, colocar um filtro em tudo isso. Por quê? Porque nós somos chamadas para guardar a mente dos nossos filhos. E se nós podemos, de alguma forma, influenciá-los a não ver aquelas coisas, devemos fazê-lo. Devemos mostrar para eles que, em primeiro lugar, Deus não se agrada daquilo. Deus não se agrada. Então, nós servimos a Deus, precisamos fazer o que agrada a Deus. Sempre coloque assim: se Jesus estivesse aqui do seu lado, você assistiria isso? Se Jesus estivesse do seu lado, você ia jogar isso? Entende? Porque você precisa trazer a consciência, principalmente dos mais velhos, que eles devem ter um temor a Deus, uma reverência a Deus. E temer a Deus é viver uma vida que agrade a Ele em todos os momentos. No meu mundo virtual também, né? Então, é ser esse guia para trazer ao filho
e a filha que é necessário se guardar, que é necessário ter um limite, que nós não somos como a maioria. Ah, lá na casa da fulana tem isso, lá ela tem o tal aplicativo, lá ela pode fazer isso. Não, mas aqui na nossa casa não, nós servimos a Deus, nós queremos que você, né, como eu falo para minha filha, eu quero que você tenha uma mente saudável, que tudo que eu estou fazendo aqui de limites e regras é para guardar a sua mente, porque eu não quero que você seja deprimida, eu não quero que você entre em paranoias, como a gente vê muitos adolescentes hoje em dia, a questão de medicação, porque já estão tão ansiosos e se comparando com tantas coisas que eles veem na internet. Então, o nosso objetivo, nosso propósito maior precisa ser guardar a mente dos nossos filhos. Deixa eu ler aqui, tem gente escrevendo, peraí. Eu vou à igreja, meu esposo e meu filho, eles vão comigo, porém só vão. Tem várias atividades na igreja e não participa. Devo obrigar? Pois é, Nádia, obrigar nunca é o caminho mais, né? Obrigar, o que acontece quando a gente obriga? A pessoa faz, mas daqui a pouco ela já vai, né? Primeira chance que ela tiver, ela vai sair. Eu não sei a idade do filho, provavelmente adolescente, mas uma estratégia muito boa é que você vá junto nas primeiras vezes e principalmente que a gente procure trazer amigos, pessoas para perto desse filho, para que ele crie vínculos, porque se ele tem amizades na igreja, ele vai querer ir à igreja, né? E a gente pode assim começar a ter uma visão de abrir oportunidades para que haja amigos. De repente convida para dar uma volta numa lanchonete, uma família que tenha os filhos da mesma idade, ou traga para sua casa, faça um café, faz uma tarde, né, de um filme legal para eles assistirem, eu não sei, uma atividade e também essa oportunidade para que os seus filhos possam ter amigos, né? Seu filho possa ter amigos dessa idade. Por quê? Porque se ele tem algo, né, para se identificar, um grupo que se identifica, ele vai querer participar daquilo. Então é isso que ele está buscando, né? Quanto ao esposo, muita oração, né? Ele não, pai não se interessa, ele não se interessa. Pode ser também, mas no meu caso ali, na minha família, minha mãe sempre foi convertida, mas meu pai não. Só que ela não dava muita liberdade para os meus irmãos ficarem muito em casa. Então, ela sempre levava junto. E também ela incentivava muito estar com adolescentes, estar com os jovens. Ela levava, ela buscava, às vezes ficava lá, convidava, né, para estar junto, fazer atividades juntos. Por quê? Porque esse esforço da mãe faz uma grande diferença. A gente não pode ficar passiva diante de uma situação que a gente está vendo que pode lá na frente levar o filho para se desviar. E orar, né? Orar muito pelo seu esposo para que mude o coração, para que não seja só uma aparência, né? Como fazer para que o marido também concorde em relação a eletrônicos? Tenho uma criança de 3 anos, mas não obtive sucesso quando quis impor algumas regras em relação aos eletrônicos. A questão de maridos, né, queridas, a gente não pode entrar em conflito o tempo todo, mesmo porque Deus não quer isso de nós, né? Então, assim, eu sempre aconselho a gente vencer as batalhas que a gente não consegue na oração, né? Para que Deus mostre que realmente você não está sendo exigente, você não está sendo aquela chata, mas você está se preocupando. E aí, essa questão de eletrônicos com 3 anos é realmente algo muito que todo mundo hoje, né? Se você se interessar um pouquinho em ler na internet, você vai saber que não, que tem que ser um número de horas menor possível para uma criança de 3 anos. Então, assim, aos poucos, com jeito, de repente colocar, né, para ele uma matéria, um vídeo, algo de um especialista falando sobre isso, e estar orando, e quando a criança estiver com você, você reduz o máximo que pode, né? Porque realmente, o quanto mais preservar e quanto mais tarde a criança tiver contato com as telas, melhor, né? A minha filha tem 6 anos, toda vez que é dia de ir para a igreja, já é um chororô. Não gosta de jeito nenhum. Paula, essa idade, eles querem, não querem mudar a rotina, né? Eles acham que,
Ah, lá não conheço ninguém e tal, mas insista, minha irmã, insista. Às vezes, assim, levar uns brinquedinhos juntos, eu não sei se pode, né? Levar um caderninho que ela gosta, uma agendinha, conversar bastante com as professoras que estão ali, com as tias, né? Estar falando desse seu problema para que elas venham dar uma atenção maior, né? Para sua filha ali, até que ela se adapte, né? E tentar criar vínculos também, né? Fazer esse intercâmbio de colocar uma amiguinha ali perto para que ela tenha alguém que ela queira ver ali, né? Incentivar isso, criar uma oportunidade de crianças da mesma idade estarem juntas, crianças da igreja, né? Eu congrego numa igreja que tem trabalho com grupo caseiro, né? Células, que algumas falam. E nós tivemos que mudar de célula, de grupo caseiro, porque a gente precisava que a Sofia tivesse mais contato com meninas da idade dela, e a gente fez isso, a gente mudou, né? A gente, né, entre aspas, se sacrificou por causa dela, porque a gente quer que ela conviva com mais meninas da idade dela. Então, precisa ter esse olhar de ter uma estratégia, uma atitude da sua parte também como incentivadora, como aquela que não desiste, né, de querer incentivar seu filho e sua filha a ter relacionamento com famílias cristãs, com crianças cristãs. Se não é possível trazer para dentro da sua casa, convida para ir no shopping, você vai junto, numa lanchonete, num parque, né? Vai junto, senta lá, conversa com a mãe da criança, conversa com a mãe do adolescente, troca figurinhas, né? E acaba criando um vínculo ali. Por quê? Porque a amizade é muito importante para que a criança ou adolescente se identifique com aquele grupo, né? E maridos, a gente não tem como impor a nossa vontade, a gente não tem como impor, né? A gente precisa orar muito para que Deus venha tocar o coração deles. E aí, se existe muita resistência, como eu falei em relação aos filhos, jejue pelo seu marido, jejue por ele, para que Deus venha quebrar essas resistências de aceitar certas coisas que são faladas. E não tenta dominar seu marido, não tenta impor, porque aí você está saindo debaixo da autoridade, né? E Deus sempre vai honrar a autoridade, porque foi Deus que instituiu a autoridade. Então, nós precisamos sim nos sujeitar. Claro que não vamos pecar, se nossos maridos pedem para que a gente venha pecar, mas a gente precisa se manter firme na posição e não desistir, não desanimar. Eu sei que é difícil quando o marido não está do lado, eu sei. Minha filha tem 4 anos e tem vergonha de orar, como devo agir? Ore com ela, ore você. Ela tem apenas 4 anos, ore você. Não se sinta culpada por causa disso. Ela não precisa ainda, né? Vai orando, ore em voz alta com ela, pede para ela repetir algumas frases, mas não coloque esse julgo sobre a sua maternidade, né? Ela vai desenvolvendo, tá bom? Vamos orar, queridas, a gente está chegando ao final e eu quero te convidar para vir amanhã assistir a live. Nós vamos fazer uma live de testemunhos. Eu vou trazer 3 alunas aqui, eu quero que você ouça, né? Que você abra seu coração para ouvir que é possível, né? Elas não têm maternidades perfeitas, as minhas alunas, mas elas têm aprendido muitas coisas porque têm colocado em prática e eu quero mostrar isso para você, que esse curso ele vem para realmente abençoar a sua vida e não é apenas você investir financeiramente, porque eu tenho certeza que você vai receber muito, muito além. Então, quando a gente investe no reino de Deus, ele vem e nos devolve 100 vezes mais, né? Então, é isso que eu tenho visto na vida delas. Então, não é sobre, mas é cristão, tinha que dar tudo de graça. Não é bem assim, né? Existe um esforço, existe um trabalho feito por trás, existem aulas gravadas, e-books editados, existe todo um trabalho feito com muita excelência e muito carinho da minha parte para oferecer a vocês e principalmente, né, um tempo reservado do meu mês, eu tiro 15 dias para estar à disposição de pessoas que têm, né, se tornado muitas delas minhas amigas e eu quero assim poder te ajudar. Eu não sei, tem muitos problemas assim que a gente não tem como resolver ali falando rapidinho, por isso precisa de 15 dias de acompanhamento. Então esse curso, ele tem sido um divisor de águas e eu quero que você ouça histórias reais amanhã. Então eu te espero às 20 horas, tá bom?
A Wanda tá falando amém. Obrigada por mais um dia de aprendizado na palavra com nossa irmã Débora. Amém, Wanda. Glória a Deus. Vamos orar? Obrigada, Senhor, por esta live. Obrigada porque o Senhor vem para nos abrir os olhos e nos trazer estratégias. Muitas vezes a gente se sente perdida, muitas vezes a gente está em desafios tão grandes que a gente não consegue enxergar o que fazer, que a gente começa a se desesperar. Mas eu sei, Senhor, que o Senhor tem respostas, o Senhor tem saída, o Senhor tem sabedoria, o Senhor tem estratégias para todas nós. E eu peço que o Senhor venha ajudar cada mãe que está aqui nessa live, cada mãe que vai ouvir depois. O Senhor venha abrir os olhos, que o pouco aqui que eu consegui falar e transmitir venha ser luz para a vida dessas irmãs. E também aquelas que vão entrar no curso, eu já coloco as minhas alunas diante do Senhor, dessa nova turma. Que o Senhor esteja preparando todas as coisas, que elas possam se abrir, elas possam estar dispostas a receber e serem transformadas pelo Teu Espírito Santo. Eu creio que será uma turma abençoada. E eu te agradeço, Senhor, mais uma vez por mais uma live, por cada vida que esteve aqui, por cada família representada aqui. Quero abençoar, Senhor, cada família representada aqui, pedindo que essas lives não fiquem apenas numa anotação de caderno, não fiquem apenas em algo na mente, mas que o Senhor venha mover e tocar, e que essas vidas sejam despertadas, e que hajam atitudes de fé dentro das casas, que haja transformação, que haja perdão, que haja restauração de relacionamentos. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos. Amém, amém. Então tá, queridas, até amanhã, 8 horas, com a nossa live de testemunho, tá bom? Espero vocês. Uma boa noite. Até amanhã. Tchau, tchau.